Vamos conhecer a história de Litz Gouveia, que é uma catadora de 28 anos que acorda cedo. Sai de casa com sacos de lixo, fazendo a coleta de resíduos para reciclagem. Conhecida como Barbie lixeira, você já vai descobrir por quê. Litz passou a mostrar a sua rotina nas redes sociais, discutindo questões muito importantes, questões ambientais e sociais e trazendo a realidade dos catadores. Pamela Domingues foi acompanhar um dia de trabalho de Litz e depois a gente vai bater um papo com ela, que já está aqui no estúdio, aí, do meu ladinho. Olha lá, por que é Barbie? A Barbie. A gente vai ver a reportagem, depois a gente conversa, tá bom? Ok, sem problemas. Oi, Regina. Oi, pessoal de casa. Hoje nós estamos na Zona Sul de São Paulo para conhecer a rotina de trabalho da Litz, conhecida nas redes sociais como Barbie lixeira. Há 12 anos, ela trabalha como catadora ao lado do seu pai Benedito e desde o começo desse ano, ela decidiu compartilhar um pouco da sua rotina de trabalho e discutir também sobre meio ambiente nas redes sociais. E Litz, queria que você contasse pra gente como é que você entrou nessa profissão, como é que você se tornou catadora. Foi com meu pai, na época eu tinha 16 anos de idade e assim, a minha mãe teve um problema de saúde, era só meu pai que trabalhava em casa, eu tenho mais uma irmã também, né, que na época menor de idade. E ele não queria que a gente saísse para trabalhar, né? A questão de você estudar e trabalhar é bem complicado e ele meio que sabia que eu ia acabar desistindo de estudar. Então, nessa situação que a minha mãe ficou desempregada por causa desses problemas de saúde, a gente resolveu trabalhar com reciclagem. E depois de um tempo ele saiu do emprego dele, eu saí também e a gente começou só a trabalhar com reciclagem. Foi aumentando, né, a demanda da reciclagem, dos condomínios, dos locais querendo que fizessem a coleta seletiva e aí a gente foi indo. Seu Benedito, explica pra gente como é o trabalho de um catador. Tô vendo aqui o seu carro carregado de reciclagem. Como que é o trabalho de vocês? É difícil. Você pega muito lixo misturado com a reciclagem. O objetivo, então, é pegar material reciclado. Aí, junto com o reciclado, vem muito lixo orgânico. Orgânico, vem fralda. Eles acham que é reciclagem, né? Você só coloca assim mesmo, madeira, fralda, sapato velho, roupa velha. E não pode? Não pode, porque ele é reciclado, é lixo. E foi vendo tudo isso acontecer, Litz, que te despertou a vontade de estudar sobre o ambiente, sobre o meio ambiente? Sim, também é o cansaço, né, desses 12 anos. Eu ficava pensando, já são 12 anos repetindo todo dia a mesma rotina, a mesma coisa, falando com as pessoas e não vendo nenhum tipo de resultado. Eu não tenho a intenção de deixar de ser catadora, mas eu precisava melhorar o meu trabalho e de outras pessoas, consequentemente, né? Então, assim, os locais que a gente pega, a gente demora às vezes 4 ou 5 horas em um condomínio, porque não está separado. Se tivesse tudo separado, a gente levaria no máximo 1 hora. O impacto físico que tem o trabalho de você ficar abaixando com a coluna, com o joelho, é muito grande. Eu falo usando o pessoal, eu falo, não consigo subir na Kombi porque eu já sou uma jovem senhora, já não tenho coluna, eu já não tenho joelho. Ele consegue fazer, mas eu já não consigo mais. Né? E mais do que isso, né? Ao descartar o resíduo de forma errada, a gente está prejudicando o meio ambiente, Sim, que é o nosso certeza, lugar, né? né? Onde nós todos vivemos. Principalmente a questão dos rios, né? Que as pessoas, na realidade, na questão do meio ambiente, as pessoas pensam muito nas árvores, né? No desmatamento. Escuto muitas pessoas falando, o que a gente pode fazer para ajudar a Amazônia? E às vezes tem um rio perto de casa cheio de lixo e assim, sabe, aquilo ali não deveria estar daquele jeito. Deveria ter um tipo de ação comunitária para fazer essa limpeza, já que muitas vezes a prefeitura, sabe, não dá conta, ou então, de repente, as pessoas já estão tão acostumadas a ver esse tipo de atitude ou tipo de local que elas normalizam essa situação. Então, assim, a poluição das águas é muito grande, principalmente pelos plásticos, né? E o calor em contato com o plástico vai soltando os microplásticos e os químicos na água que contamina. Então, assim, de repente as pessoas ficam doentes em certas temporadas e perguntam, nossa, a água está muito ruim, né? A questão da virose, por exemplo. Por que as pessoas ficam doentes? É a quantidade de químicos, de resíduos que fica na água e, de repente, eles não têm vamos dizer, uma boa ação para fazer aquela limpeza. Por isso que o trabalho de vocês, de tantos catadores, é tão importante e hoje nós iremos acompanhar. Podemos? Claro, vamos lá. Qual que é a importância
importância ali de descartar corretamente resíduo eletrônico? Então, o resíduo eletrônico, ele também pode ser reaproveitado, né? Dependendo de alguns materiais, ele ainda tem vida útil. Existem empresas que elas pegam esses tipos, por exemplo, monitor ou teclado, o que tiver, eles descartam para projetos que montam outros computadores e doam para pessoas que de repente não têm condição de ter um aparelho. E também o lixo eletrônico, ele tem componente químico, né, nas suas partes. Por isso que não pode jogar, por exemplo, uma bateria de celular no mato, porque tem a contaminação do solo, a contaminação da água. Então, é muito importante esse tipo de material também estar sendo descartado corretamente. E quem está assistindo a gente tem material como esse em casa para descartar? Como faz? O que a gente tem que fazer para descartar corretamente? Tem pontos de descarte, né? Por exemplo, o ecoponto. De repente, a pessoa mora num bairro que não tenha, pode estar baixando aqui o aplicativo Cata Aqui, que você consegue achar um catador próximo, bem pertinho da sua casa, e você consegue entregar esse material para essa pessoa, e essa pessoa vai fazer o descarte. Né? Litz, da onde surgiu o seu apelido de Barbie lixeira? Tô vendo sua unha feita, toda vaidosa. É bem isso mesmo, o pessoal ficava zoando, falando, meu, você é muito bonitinha pra você ficar mexendo com lixo. Eu ficava irritada porque é isso, né? Não deveria ter uma profissão, não deveria ter uma cara, não deveria ter um estereótipo relacionado. E aí tem uma banda chamada Os Pedreiros, que é de hardcore, né? Bem underground, que tem uma música chamada Barbie Lixeira. E meus amigos ficavam me chamando de Barbie Lixeira, né? Juntando da minha profissão com as características e também a questão de a Barbie, né? Ser uma figura feminista, sempre pontuando essa questão das profissões, né? Para as meninas e tudo mais. Só que não existia uma, até hoje, que mexia com a questão dos resíduos, né? Do lixo. Aí a pessoa pegou e falou, pronto, é você, agora você. Agora temos aqui, agora ó. tem, agora é você que vai fazer isso. Mas é isso, né? Eu fico feliz até. Tem vamos dizer assim, um feedback bem legal do pessoal olhar o que eu faço e falar, meu, eu não imaginava, sabe, o impacto que tem isso. Então, eu acho importante a gente, independente da profissão que a gente tiver, toda vez que a gente expõe um problema, a gente abre um espaço para debate e talvez para uma possível solução, né? Então, por que não? Esse é um dos 7 condomínios que a Litz e o seu Benedito visitam 3 vezes por semana. E atrás dessa porta aqui, ó, está o resíduo de hoje. Minha nossa, tudo isso? Isso que hoje é quarta-feira, né? E aqui é um condomínio novo, então a gente consegue ter um melhor, vamos dizer assim, controle da estrutura. Por exemplo, a gente já conversou com os funcionários de que precisa ter essa separação, que a gente vai retirar. Então, isso aqui é o que eles fazem. Tá organizado. Não é todo condomínio que a gente encontra isso. Então, aqui, felizmente, é o condomínio que tá tudo separado. Vai ter coisa lá misturada, mas vai estar no carrinho separado. Então, por exemplo, aqui vai ter papelão. Infelizmente, como é um condomínio novo e tem mudança, tem muito pedacinho de madeira. Então isso, às vezes, eles pedem pra gente levar e descartar, porque os coletores vêm, eles não podem levar isso daqui, né? Vai ser prejudicial pro caminhão. Por exemplo, se o caminhão bate, né, em coisas de madeira, pode quebrar o caminhão, pode machucar alguém. E aí, depois da retirada, vocês retornam para casa e aí separam todos os resíduos que não estão separados. Isso. Por exemplo, para ficar melhor, a gente fez assim, ó, aqui no bag a gente já coloca a PET, vai ter pouquinho, né, porque a gente vai começar agora, a gente vai deixar a PET. Nesse saco aqui a gente coloca tudo que for plástico ou ferro e nesse pequenininho aqui a gente vai colocar as latinhas de alumínio. Então fica mais fácil para quando chegar fazer essa triagem, porque é só eu e ele. Falar sobre o catador é falar da necessidade de um acesso a políticas públicas, falar de acesso à moradia, da necessidade de uma boa alimentação. Litz, catador de resíduo costuma ser uma profissão mais de homens, verdade? Ou isso já mudou? Muda um pouco, né? Mas ainda é visto como uma profissão bem masculina, assim. Mas eu acho que a questão de, depois da pandemia, muitas mulheres, né? Na verdade, no Brasil, a maioria das mulheres são chefes de família. Acontece, né? Infelizmente, por exemplo, ser mulher, a gente já passa, independente da profissão, passa por situações desse tipo. Então, a gente precisa ter em mente que a gente vai acabar passando por isso, né? A questão da violência, seja mulher ou seja homem, pro catador é um fator de risco muito grande. Tá na rua,
tá, de repente, com a carroça ou mexendo no lixo. Então, assim, de pessoas na rua, até mesmo da polícia. Quando você encontrar um lixo como esse aqui, um resíduo como esse, você consegue saber um pouco sobre as pessoas que moram no com lugar? certeza, com Consegue? certeza. Ontem eu tava pensando justamente isso, né? Que tem uma pessoa... Eu não vou saber o nome, ou se eu sei o nome, eu não sei o rosto da pessoa, mas eu sei que é uma pessoa muito sedentária, por exemplo, só lá no saco de lixo dela tinha lá separado o orgânico do reciclável, mas eu sei que é uma pessoa que só come fast food. Porque só tem embalagem disso. Só tem embalagem de comida. E também, consequentemente, você sabe que é uma pessoa que, infelizmente, não tem uma saúde muito boa. Então você vai encontrar o quê? Embalagem de remédio. E você já encontrou, assim, algo que te surpreendeu no descarte? Alguma coisa que você não esperava? Ah, eu já encontrei roupas, assim, de grife, aproveitei esses brechós online, revendi, né? Litz, foi um prazer acompanhar um pouquinho da sua rotina. Imagina, eu que agradeço. Espero que você siga cada vez mais conscientizando as pessoas, levando informação, falando de sustentabilidade. Sim. E seguindo assim, trabalhando com orgulho, com força, com Necessário, garra. né, gente? Porque tá difícil para todo mundo, né? Não interessa a época do ano que a gente esteja. Vou deixar você ajudar seu Benedito agora. Senão ele vai ficar Muito aqui, ó, obrigada, viu? Bom muito. trabalho para vocês. Obrigada. Pamela, muito obrigada pela reportagem. Como eu falei, a Litz Gouveia está aqui conosco. Aliás, de cara eu já vou dar o Instagram dela, que é Barbie Lixeira. Isso mesmo. Te batizaram assim? Ou você que adotou esse nome? Não, veio de amigos, né, nos rolês aí da vida, brincando, falando que era bonita demais pra trabalhar com isso. E aí eu ficava, não, mas por quê, né? Nenhuma profissão deveria ter uma cara, um biotipo, uma cor. E também da questão de que, na época, falava muito dos desenhos da Barbie, aí agora tá lançando um novo filme, né? E aí falaram, não, a Barbie, figura feminista, aí representando todas as profissões, impondo, né, para as meninas, para as mulheres que a gente tem essa possibilidade de exercer uma profissão, além de ser dona de casa, só que não tem uma Barbie lixeira. Então aí pegou, falou, você é a Barbie lixeira. E todo lugar que eu vou, nem me chama de Litz, é Barbie agora. Então esse apelido faz sentido para você, era isso que eu queria saber. Acho que sim. Não concordo muito com a questão de Barbie, né, de modelo assim e tal, mas tô usando por enquanto. Quantas horas de trabalho por dia, Litz? Já cheguei a fazer 16 horas, 14 horas de trabalho. E as horas de trabalho variam de acordo com o quê? Varia de acordo com a rotina, né? Por exemplo, eu trabalhando com meu pai, a gente saía e ficava até completar todos os condomínios que a gente pegava no conjunto de condomínios. Tinha um roteiro. Isso. E aí, agora que eu estou estudando, já não estou trabalhando mais com ele, então a minha rotina vai ser de acordo com os dias, por exemplo, que a coleta passa nas ruas, tanto a coleta dos orgânicos, dos resíduos em geral, quanto da seletiva. E aí vai variar também por causa do meu estudo, né? Então, até certo horário eu trabalho, aí depois eu só foco em estudar. Então você não tem um rendimento fixo por dia, Não. depende. Ai, que dureza. Como é que você Pois organiza? Então, prestar atenção no valor agregado do produto, os locais que dá para pegar, falar com as pessoas, porque hoje em dia muita gente colabora, né, com a questão, fala, sou catador, estou fazendo isso, pode me ajudar, pode guardar isso para mim. Então, essa comunicação entre as pessoas é muito importante, não só na questão de separar o resíduo, mas também para ela ver que aquilo ali é o meu sustento, né, ter essa empatia. A matéria foi muito bem feita, a gente entendeu como que é a rotina da Litz, da Barbie, como você quiser chamá-la. Eu vou conversar com a Kelly, na volta eu queria falar com você mais sobre a questão ambiental Tá, ok. e sobre essa prática de separar o lixo. Sim. Quem está ajudando quem? Tá bom? Minutinho que eu já venho. No meu prédio eu estava falando para ela, gente, está escrito orgânico. Reciclado com Litz Gouveia, que é estudante e trabalha com reciclagem, catadora. E aí deixei essa pergunta no ar, assim, quando alguém trabalha com reciclagem, quem está ajudando quem? Do seu ponto de vista, e qual a importância da gente saber separar o nosso lixo? Quem está ajudando quem, acho que a gente tem que pensar na questão de que, como é um trabalho que ele implica um impacto ambiental, então tá todo mundo se ajudando. Porque se acontecer alguma coisa, o que na verdade já acontece, atinge a todos, né? As pessoas que não separam o resíduo, de repente pensa que aquilo ali não tem importância nenhuma.
Mas existem várias situações, né, que implicam a questão do resíduo, porque contamina solo, contamina água, né, tem uma... Entope bueiro. Exatamente, né, a enchente. A estrutura da cidade de São Paulo, ela é caótica. Então, assim, algumas coisas a gente não consegue mudar, mas a questão de jogar o lixo na rua, né, de descartar de qualquer forma, agrava ainda mais. Então, assim, é uma coisa que ainda está ao nosso alcance. Sim. Por exemplo, vidro. O vidro pode cortar desde o funcionário do prédio até quem vai, a cooperativa ou os catadores que vão fazer a Exatamente, né? separação dos Às vezes resíduos. quebra em casa, aí você pensa assim, vou pegar porque vai me machucar, vai machucar uma criança, um animal, então por que não vai machucar outra pessoa depois que você descartar? Então precisa ter essa conscientização de como descartar e onde descartar, não é de qualquer jeito, né? E você vê que, de maneira geral, as pessoas estão sendo mais responsáveis, mais cuidadosas no descarte do lixo ou não? Eu acho que depois que começou esse boom assim, nas mídias, da questão de sustentabilidade, da importância da reciclagem, as pessoas começaram a pensar mais. É que eu acho assim, como não é uma situação, se ela não tiver no seu dia a dia, todos os dias, muitas vezes você não vai pensar naquilo. Você pode olhar, você pode ter uma ideia do que seja. Mas não incorpora como hábito. Não incorpora. Então, é necessário incorporar porque é de todo mundo, né? Eu falo que as pessoas vêm falar de reciclagem para mim, às vezes falam, não, desculpa, né, que é o seu trabalho, não sei o quê. Não tem que me pedir desculpa ou achar que não tem que falar alguma coisa. Tem que falar sim, porque também é sua responsabilidade, né? Então, esse conscientizar e essa sensação de ser responsável por essa situação também é muito importante. A profissão de catador, de catadora, é regulamentada ou não? Não, ela tem uma nomenclatura, né, na questão de profissões, mudou recentemente, eu não lembro se foi fim do ano ou começo desse ano, deixou de ser catador para agente reciclador ou agente de reciclagem, uma coisa assim. Saber. Então Só é que, agente de reciclagem. Isso, mas as pessoas falam, qual que você prefere? Você fala lixo, fala resíduo, fala catador, fala agente de reciclagem, mas assim, enquanto não tiver uma estrutura que beneficie quem trabalhe como catador, não muda muita coisa. A realidade continua sendo difícil. A realidade é a mesma, entendeu? E assim, mudou a nomenclatura, mas não existe um salário base. Eu queria saber isso. Não tem um salário base. Não existe um salário base, você não sabe se você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar. Não existe uma profissionalização da profissão e não existe um piso, né? Então, você vai trabalhar, você vai ganhar quanto? Eu trabalho e ganho aquilo que eu pegar. O que mais dá dinheiro? Seria o cobre e o alumínio, né, que é a latinha. Esses dois estão no alto. E papelão? Papelão baixou muito. O início da pandemia era R$1, R$1,50. O quê? Depois, o papelão, quilo. Quilo. Sempre por peso. Tá, então, mas é sempre o quilo? É sempre por quilo. E aí, depois da pandemia, baixou para 20 centavos, porque fechou as fronteiras, né? Porque assim, quem compra muito do material reciclável daqui é a China. Então, quando fechou as fronteiras por causa da pandemia, o material ficou aqui parado. Como que ele vai? Se a fronteira estava fechada. O que vai para a China? Papel? Principalmente ferro, metal assim, no geral, é o principal. Cobre, alumínio. Então, assim, por isso que o Brasil recicla agora, nesse ano, teve atualização, 99% das latinhas do alumínio. Reciclado no Brasil? 99%. Você jogou a latinha na rua, você pode ter certeza, em menos de um minuto alguém vai pegar. E ela vai voltar para a sua vida de algum jeito. Exatamente. Por quê? Porque o valor agregado a ela é alto. Porque lá fora eles pagam mais para cá. Porque já que vai, então tem um investimento, né? Tem um acordo aí. Então, essa é a necessidade de se falar das pessoas também do trabalho como catador. Porque na pandemia aumentou muito, então... A latinha rende quanto? Como assim? Quanto custa? Tá R$7,50. Já cheguei a pegar por R$9,90. Quase R$10 o quilo da latinha. Isso. E papel, não dá nada? Papel é mais baixo, porque é muito fácil achar ele. E o valor agregado é menor. Então Plástico? Plástico ele está na média, R$3, R$4. Então assim, como também tem a questão do peso, né? Por que o vidro não é tão reciclado? Porque o peso dele, o valor agregado, enquanto a latinha de alumínio está R$7,50 o quilo, o vidro é 5 centavos o quilo desde que eu comecei a trabalhar. E então, o risco? Muito difícil trabalhar com vidro. É a importância 5 centavos? 5 centavos. Não muda. Vida. Então, isso também, a questão do vidro. Por isso é importante a questão da logística reversa, porque tem muita bebida, muito produto que é feito com a garrafa de vidro, que é o principal, né, que tem vamos dizer assim, no mercado.
mas não tem um retorno, não tem um investimento. O que é logística reversa, Litz? Logística reversa é quando você compra um produto, ela vai ter uma responsabilidade compartilhada. Desde a empresa que produziu, distribuiu, você que é consumidor que vai lá e vai descartar. Então ela tem um círculo. Então ela tem mãos que vão passar esse produto e é um produto que vai voltar. E o vidro, ele é 100% reciclável. Você consegue reciclar ele várias vezes, infinitas. Infinita, sem prejuízo da qualidade. Exatamente. E o plástico não, ele tem um limite. Então ele sempre vai precisar de mais matéria-prima. E garrafa PET, isopor? Isopor, ele é reciclável, a maioria das pessoas não sabe que o isopor é reciclável. Mas é isso, não tem investimento. É um material muito barato para a indústria. Então não tem investimento. E tá aquelas bandejinhas, nossa, 1 quilo daquelas bandejinhas, você vai comer o ano inteiro alguma coisa que tem aquela bandejinha, e você vai pesar talvez de 1 quilo, mas não... O que mais que eu ia perguntar? O isopor paga quanto? Isopor não tem local que eu saiba no momento. Justamente por isso, eu tava vindo então pra cá... Então vira lixo? Lixo sem destino? Vai pro aterro. Nem as pessoas que, infelizmente, a questão dos aterros que tem, muitas famílias trabalham lá, né? Por que muitas pessoas falam, eu não vou separar porque no fim das contas fica tudo misturado? Canso de ouvir isso. E fica, realmente é. Por exemplo, há alguns anos tem a coleta seletiva, o caminhão passa nas ruas e pega, e ele vai levar para o aterro. Quem é que vai fazer a reciclagem? Os catadores e as suas famílias que moram e trabalham com isso. Então, tenta tirar aquilo para uma parte não ser enterrada. O Brasil está nessa crise enorme e enterra bilhões de reais. Porque não tem um investimento, não enxergam que aquilo ali é dinheiro. Então, quem sabe, vai lá e pega e tenta se virar. Que dureza, hein? Demais, mas estamos aí, né? Tentando E você está estudando? O que você está estudando? Eu estudo técnico de meio ambiente pela ITEC, né? Sempre falo para as pessoas irem atrás, é um curso gratuito, você só faz a provinha lá e entra. É uma questão. Mas você estudou completou o ensino? Sim, completei o ensino médio, tentei fazer faculdade de gestão ambiental, porque eu já tinha esse interesse da área de melhorar, né, o meu trabalho e a questão ambiental. Tentei fazer, não consegui, por causa que não tinha dinheiro para pagar, então tranquei. E assim que eu consegui... Mas você passou na prova? Da faculdade do curso. Passei, eu fiz o primeiro semestre de gestão ambiental, aí eu tranquei. E aí agora eu estou fazendo técnico de meio ambiente. Gratuito? Gratuito. Presencial? Presencial. Diário? Diário. Vixe, Maria, então... Eu estava até aqui pensando, gente, que horas são, né? Que hora você tem aula? Eu vou te liberar. Que hora você tem aula? Não, é à noite, começa às 6h40, às 7 horas, mas é São Paulo, né? A gente sempre fica com o trânsito na cabeça. Então, hoje você já trabalhou, veio aqui, vai para a aula. Agora, eu imagino, Litz, assim, a sua... Não sei se é angústia, assim, você tá vendo que tá tudo errado. Acho que é um pouco da sua também, né? Quando você fala lá do condomínio, que você não entende. Eu também não entendo, é muito fácil. Né? Por que a gente pede para separar? Evita a sujeira na rua. Por exemplo, todo mundo fala, vejo um catador passando, aí faz aquela bagunça, aquela sujeira, mas por que ele faz? Você sabe, eu vou ter que encerrar porque você precisa ir, porque tem o André Rezende e tal. Só uma curiosidade, nos Estados Unidos, eu morei um mês lá no condomínio, e aí tem o lixo, em cima do lixo tem câmera. Isso em 2008. Mas tem câmera em cima do lixo. Aí eu fui ver do lado, tá certinho onde se você jogar o que é daqui, aqui, a câmera tá vendo, você é multado. Sim. Câmera. Porque assim, o resíduo, o lixo, ele dá dinheiro. E aí, por exemplo, se fosse do interesse brasileiro, tem um investimento, ele vai prestar um serviço, você paga imposto. É por isso que você é multado. Obrigada. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Parabéns. Muito obrigada. Boa sorte. Venha sempre que quiser. Se tiver ideias, vou sugerir isso pra gente conversar lá no Mulheres. Dê suas sugestões. E ela está no Instagram como por enquanto, Barbie Lixeira. Barbie Lixeira é o Instagram da Litz Gouveia. Parabéns. Obrigada, querida. Bom trabalho, boa sorte. Estamos aqui à disposição. Tá bom? É um assunto que nos interessa muito. Obrigada. Obrigada, viu?